Olá, eu hoje vim trazer para vocês, para mostrar como fazer um relógio de parede, né, utilizando o Scrap Decor. O que é que nós vamos usar para fazer? O Scrap Decor é uma modalidade do scrapbook, onde nós utilizamos o MDF, a madeira, ou caixa de papelão, ou qualquer outro tipo de material, né, que não é propriamente álbum, como é a característica do scrapbook. O Scrap Decor já é diferente, onde você utiliza o papel para decorar, para fazer objetos de decoração. Hoje eu trouxe aqui esse relógio, né, para fazer. Vou mostrar para vocês como fazer um relógio bem simples, bem fácil de fazer, e vou dar algumas dicas, e já trouxe o passo a passo quase pronto para que o vídeo não fique longo. Bem, a minha dica principal é que quando vocês forem escolher a madeira para fazer o relógio, procurem sempre uma madeira, um MDF que tenha fundo, tá? Que tenha esse fundo. Olha aqui. Por quê? Porque se você comprar, você pegar geralmente vende aquelas já pronta, né? Aqueles modelos de MDF para relógio. Mas fica difícil de colocar na parede. Por quê? Porque ele tem um aparelhinho, que é esse aparelhinho aqui, tá? Que você compra também em loja de artesanato, que é super barato, onde vem os ponteiros e vem aqui onde você vai colocar a pilha para funcionar o seu relógio. E esse aparelhinho, ele vai ficar dentro, tá? De onde você vai utilizar. Se você colocar numa superfície lisa, tá? Você faz aqui toda a decoração e no fundo ela é lisa assim, ela não tem essas partes. O que acontece? Ele vai ficar sobreposto aqui e vai ficar uma diferença, tá? Que na hora de colocar na parede não vai ficar firme. O seu relógio vai ficar meio afastado da parede, a não ser que você coloque alguma coisa aqui, né, na mesma altura do aparelhinho para contrabalancear, mas aí já vai dar mais trabalho. Eu sempre procuro peças assim, que tenha fundo, porque quando a gente coloca o aparelhinho aqui, olha, ele vai entrar na peça, tá? E ele não vai atrapalhar. E a própria peça, vou aqui para vocês verem, você prendendo, colocando um prego na parede, ela vai segurar por aqui, ó, tá? O prego vai ficar aqui e vai segurar a peça. Então, essa é a dica, né, que eu tenho para dar para vocês hoje a respeito de relógio. Bem, a outra coisa, sempre você primeiro tem que escolher o tema, escolher os papéis. Eu escolhi esse papel aqui, tá? Esse papel em preto e branco. Eu quero o meu relógio todo feito em preto e branco. Aí eu coloquei ele, tá? Sempre que você medir o papel, eu já ensinei, você faça sempre com 1 centímetro a menos. Você mediu, por exemplo, aqui ele tem 30 centímetros de largura. Aqui ele tem 30 centímetros. Eu cortei o meu papel com 29 centímetros. Aqui ele tem 25 centímetros, tá? De comprimento. 25 centímetros de comprimento. Eu cortei o papel com 24 centímetros. Então, quando a gente faz isso, ele fica mais fácil de ser colocado. Para quê? O papel, depois ele não, com o tempo de você tocar, pegar, ele suba, evita que ele suba a pontinha, aconteça de subir uma pontinha, e aí o que acontece? Se ele faz isso, você vai terminar estragando o papel, ele vai terminar soltando. E aqui não, aqui ele cola perfeitamente, né, no MDF, e aqui o que fica nas bordinhas é o próprio MDF. Então, aqui é uma dica, tá? Você vai escolher o papel, escolhi esse papel, já recortei ele nas medidas certas para adiantar o vídeo, e eu vou fazer uma parte separada que vai ser o meu relógio, tá? Que vai ser onde eu vou prender os números, que vem também, vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, a gente compra, tá? Vem o aparelhinho, vem o ponteiro, os ponteiros, as arruelas onde a gente vai prender, tá? Os 3 ponteiros, que é o menor, o médio e o maior, que eu vou ensinar como colocar. E vem separado, você compra os números. Os números você pode comprar
tanto assim, esse tom assim douradinho que eu comprei, como em madeira. Pode comprar número em madeira, você pode fazer os números, se você tiver alguma máquina que corte números, ou o próprio número em EVA, que vende também aqueles números em EVA, e você faz de acordo com o seu relógio. Se quiser um relógio mais alegre, de criança, pode fazer em EVA, e aí você monta. Aqui a cartelinha, ele vem assim, os números vêm todo preso de um lado do outro, você só faz rodar aqui, tá? E vai tirando eles, separando da cartela, ok? Aqui, ó. Tá todo separadinho. Vou colocar aqui. Tá. Além disso, além do papel, além aqui, o que é que eu fiz aqui para cortar essa circunferência? Se alguém tiver um compasso, você pode medir e já fazer sua circunferência com compasso. Eu tenho uma madeira que ela, inclusive, é para você fazer um relógio de parede. Eu não fiz porque eu achei muito pequenininha. E se eu prender ela aqui, quando eu colocar o aparelhinho, o estojinho, ele vai passar pela madeira, passar por aqui, não vai sair aqui direito para me fixar o meu aparelho aquela caixinha do relógio certinho. Então eu prefiro deixar ele para depois eu escolher o que é que eu vou fazer. Por enquanto eu estou utilizando como medida, né? Eu recortei, medi e fiz aqui, ó, a medida certinha do meu relógio, tá? Com isso aqui. Você pode utilizar um compasso ou o que você tenha, dependendo também. Você também pode escolher o tamanho do seu relógio, depende do tamanho da sua caixa, do que você escolher, tá? Ele pode ficar do lado, ele pode ficar aqui, ele pode ficar no centro, você também escolhe. Como o meu papel é todo, tem borboletas, vocês estão vendo aí as borboletinhas, inclusive ele não é assim, ele é assim, certinho, tá? Eu escolhi esse aqui. Esse papel, ele é dupla face, olha aí, é o mesmo papel, tá? Só que ele é dupla face. Eu gastei 3 papéis desses, são 3 papéis ao todo. Por quê? Porque depois eu vou prender, tem as faixinhas, né, que eu vou colocar aqui do lado, e tem algumas borboletas que eu vou fazer aqui, como se fosse uma arte francesa, um 3D, uma por cima da outra, para embelezar mais. E aqui eu coloquei o lado contrário do papel, tá? Para dar destaque ao meu relógio, onde vai ficar o relógio. Bem, é isso. O que nós vamos precisar mais? Nós vamos precisar do agulhão, né? Aquele nosso agulhão, porque nós vamos furar aqui. Vou explicar como furar, né? Vamos cortar as medidas, os lados do nosso relógio, né? Eu já medi aqui o lado dele, tirando 1 centímetro, tá? E já cortei. Ele vai ficar assim, com esse papel daqui contrário, onde eu cortei o relógio, vai ficar aqui, fazendo as bordinhas do meu relógio. Vou colocar ele em todos os lados da caixa, tá? Então eu já cortei para adiantar também esse passo a passo, tá? Para que a gente não demore com o vídeo. Tá aqui já cortado também. E depois eu vou fazer, né, a decoração, que é o mais importante. Depois que eu prender tudo, que eu fizer tudo, nós vamos decorar esse relógio. O que é que eu vou precisar de material para colar? Bem, nós vamos utilizar essa cola que eu sempre utilizo, de artesanato, né? A cola da Acrylex, que é muito boa para fazer esse tipo de trabalho de scrap decor. Essa cola de artesanato, ela é muito forte, ela fixa bem na madeira. Então, é uma cola muito boa para trabalhar o scrap aqui. E como eu preciso pintar essa madeira, então o que é que eu vou fazer? Tem gente que gosta de pintar toda, porque acha que o MDF vai selar e aí o papel vai aderir melhor. Mas se você tem uma boa cola, uma cola forte, né, com uma cola de artesanato, ou aquela própria cola branca, não é a cola escolar, é a cola, a cascolar, que é no rótulo azul também, que é uma cola muito forte para fazer trabalhos artesanais. Se você tem uma boa cola, ela vai aderir, não tem problema algum, de você não precisa pintar o MDF inteiro, tá? Basta você pintar as bordas, para que quando você colocar o papel, já que o papel tem 1 centímetro a menos, tá? Você não venha aparecer, ficar feio o MDF sem pintar, ou você vai ficar esquisito. Então o que é que você vai fazer? Você vai escolher um tom que tem a ver com o seu motivo, o papel que você escolheu. Como eu escolhi o papel preto e branco,
tá? Eu resolvi pintar essas bordas aqui. Que a gente vai pintar? Basicamente, a gente vai pintar aqui, essa parte toda. Aqui também, dos lados, né? Não precisa pintar tudo. Dos lados, onde a gente vai colocar o papel. Como eu gosto muito, vou mostrar pra vocês a peça que eu já pintei, tá? Olha aqui a minha peça pintada. E vocês estão vendo aí. Eu pintei a minha peça com uma cera, pátina cera. Essa pátina cera, ela existe no mercado em produtos de várias fábricas, né, que fazem essa cera. Por exemplo, a que eu usei foi a da Acrylex, que é a pátina cera da Acrylex. Ela tem todos os tons. Eu gosto muito porque ele me dá um trabalho meio envelhecido, tá? Além dela dar um brilho, depois você passa um paninho seco nela, ela brilha. Não sei se dá pra ver o brilho dela. Ela dá um brilho de cera, e ela dá esse efeito, um efeito meio envelhecido. Ela não cobre toda a madeira, então fica parecendo que a madeira tá desgastada. Eu gosto muito de trabalhar, tá? O scrap decor com esses, para decoração, com esse tom assim meio envelhecido, né? Meio vintage, meio como se o relógio já tivesse muito tempo na parede. Então, como ela não cobre toda, presta atenção. Agora, cuidado quando for utilizar a cera. Use sempre um pincel de cerdas duras, aquele de cabo amarelo, tá? Sempre esse pincel de cabo amarelo. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. E eu utilizo esses pincéis aqui de cabo amarelo, cerdas duras, que eu deixo sempre para fazer trabalhos. Olha aqui, tá bem durinho, com cera. Por quê? Porque a gente pega, coloca no isoporzinho, uma bandejinha, bate bastante, tira o excesso e vai passando na peça, tá? Para que ela não fique manchada, para que não dê aqueles borrões da cera. Caso aconteça, você vem com um paninho e tenta espalhar ela toda. Pronto, fazendo isso, nossa caixa tá pronta, né? Como eu quero ela pintar. O fundo dela, eu não vou pintar, tá? O que é que eu fiz no fundo? Eu dei uma cera, também como se fosse uma moldura ao redor dele, dos lados, tá vendo? Nas laterais eu passei o pincel também com a cera. E eu vou deixar ele assim, porque a caixa vai ficar aqui, né? A nossa caixa vai ficar aqui, e não tem necessidade de que aqui fique... tem que ter um acabamento, lógico, no fundo. Mas como ele vai ficar rente à parede, ninguém vai ver, ele vai ficar preso na parede, né? E aí dá tranquilo para você fazer assim, tá? Ele fica bonito. Bem, aqui, primeiro passo, depois que você pinta, é localizar onde você vai querer o seu relógio, né? Eu coloquei aqui o meu relógio onde eu quero ele. Eu escolhi, eu botei papel primeiro. Olha como ele fica bonito, o efeito dele no papel, né? Da cera, como ele fica, as bordinhas aqui, ó, fica bem bonito, tá? Então eu coloquei ele aqui e determinei onde vai ser o furo que eu vou dar para que eu possa prender o aparelhozinho do relógio nele. Então eu já fiz o furo aqui, né? Já coloquei tudo certinho, já sei como é que vai ficar minha peça. Bem, feito isso, eu pego o furão, que é isso aqui, né? Que a gente sempre usa, eu já mostrei. E é muito, essa peça é fundamental. A gente tem que usar essa peça sempre, que é o furão. Você tira aqui essa proteção dele e fura o local que você quer, né? Que fique, que o ponteiro saia daqui do relógio. Tem que ser o meio do seu círculo, né? Tem que ser o meio certinho da circunferência, porque senão vai dar errado quando você for prender, né? Os números, vai dar errado a hora, vai ficar, né? Dando a hora meio diferente do que teria que ser. Então aqui eu furei, eu marquei aqui com furão, e aí tirei o papel, né? E
tava um furo. Só que o furão, por ele tem só essa espessura aqui, tá? Que não dá para entrar essa partezinha aqui, ela tem que entrar toda. Ela vem por baixo, tá? E ela tem aqui por baixo, eu vou mostrar pra vocês. Ela tem que entrar aqui e sair aqui. Olha aqui, tá vendo? Ela tem que sair toda, porque aqui vai vir os ponteiros, né? A gente vai prender aqui no aparelho, na caixa. Então, o que acontece? Como o furão, ele não tem como dar fazer um furo grande, o que é que eu faço? Eu pego um pincel